O que é um podcast? Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é o podcast, eu não vou responder só essa dúvida não. Eu vou responder o que, onde, quando, como e por quê. Então vamos logo começar com a mais básica. O que é um podcast? A princípio, a resposta mais básica que eu posso te dar é que o podcast se assemelha muito a um programa de rádio. Mas para ouvir o programa de podcast, você não precisa estar sintonizando em determinada estação da rádio naquela hora que o programa estiver passando. Se você pensou aí em YouTube, Netflix, é bem mais parecido. Você pode ter acesso ao conteúdo do podcast na hora que você quiser. Se você ainda não entendeu o que eu quis dizer, eu vou convidar uma pessoa aqui que tem mais tato com o público para ver se ele consegue responder essa para vocês. Fica à vontade, William Bonner. O podcast é um programa de áudio que você pode ouvir no celular, no computador, na hora em que você quiser. E o que é legal no podcast é justamente esse formato, você poder ouvir o seu comentarista preferido na hora e como você quiser. Pode ser indo para o trabalho, fazendo ginástica, arrumando a casa, né? Isso é muito bacana. Então, como a Renata se meteu aí, eu já vou pular para a segunda questão. Onde ouvir o podcast? Hoje é impossível você sair na rua e não ver uma pessoa usando um celular e um fone de ouvido. Isso é em qualquer lugar, na academia, na fila do banco, na padaria, no ônibus, no táxi, no Uber, na rua, na chuva, na fazenda. Ou seja, qualquer lugar que você possa levar seu celular e seu fone é lugar para você ouvir um podcast. O que nos leva à terceira pergunta: quando ouvir o podcast? Como eu já havia falado aqui, o podcast se assemelha muito ao YouTube e ao Netflix. O conteúdo fica lá à sua disposição para quando você quiser ouvir. Inclusive, você pode baixar os conteúdos para ouvir depois, no momento que você estiver sem internet, por exemplo. Você liga o Wi-Fi, baixa os episódios e não precisa nem gastar seus dados. Imagina uma viagem de várias horas, você pode baixar o conteúdo, botar seu fone de ouvido e aproveitar a viagem tranquilo. Tá, gostei desse tal de podcast, mas como eu faço para ouvir o podcast? Você até pode ouvir o podcast no computador, mas você não vê ninguém na rua andando com o computador na mão, né? Então a principal forma de se ouvir um podcast é mesmo usando um aparelho de celular. Mas para isso você vai precisar de um aplicativo agregador de podcast. E se você usa o Spotify, você já tem meio caminho andado, porque o Spotify também é um agregador de podcast. Da mesma forma que ele disponibiliza as músicas para você, também disponibiliza os podcasts. Mas também existem vários outros aplicativos para se ouvir um podcast, como por exemplo o aplicativo chamado Podcast, que é nativo do iPhone. Então, se você tem iOS, provavelmente você já tem esse aplicativo no seu aparelho. Já se você tem um celular Android, você pode ir na Google Play Store e baixar, por exemplo, o Podcast Addict ou o Podcast Republic. A própria Google já lançou seu agregador de podcast, que é o Google Podcast. O Google Podcast vinha sendo o meu favorito, mas confesso que hoje eu uso o mesmo Spotify. E nem precisa ser pago, tá, galera? Pode ouvir no gratuito. E agora chegamos à última pergunta: por que ouvir um podcast? Dá para se encontrar qualquer assunto na podosfera, eu tenho certeza que pelo menos um vai te interessar. Existem podcasts sobre moda, humor, cultura pop, sexologia, aula de inglês, política, finanças, é uma infinidade de assuntos. Ou seja, você pode se informar, aprender, estudar ou apenas se divertir. E isso tudo enquanto você está aí na fila do banco, no trânsito, antes de dormir, fazendo faxina, lavando prato, na rua, na chuva, na fazenda. Ou seja, assim você também consegue transformar o seu tempo ocioso em algo produtivo. O podcast não é uma mídia que necessita 100% da sua atenção. Você pode ouvir o podcast e fazer outra coisa. Ou seja, o podcast te mantém informado sobre o que você escolher, na hora que você escolher e onde você escolher. E ainda é de graça. Então não perca tempo, comece hoje mesmo a ouvir um podcast. Então agora que você já sabe tudo sobre podcast, que tal você fazer o seu próprio podcast? Então fica aí ligado, me segue nas redes sociais, porque eu vou dar muitas dicas para você saber como criar seu próprio podcast. Até mais!